Com formato virtual e sede na capital indiana, Nova Delhi, realizou-se no dia 9 de setembro a 13ª Cúpula do BRICS, o bloco de países que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A cúpula do BRICS foi presidida pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e contou com a presença de todos os líderes do bloco: o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, o presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping. No encontro que marcou os 15 anos de sua Constituição, os presidentes defenderam o fortalecimento do multilateralismo, a necessidade de universalização da produção e distribuição de vacinas contra a Covid-19, a implantação de reformas no Conselho de Segurança da ONU e na Organização Mundial do Comércio, além de metas de desenvolvimento sustentável, combate ao terrorismo e também a uma análise da situação política no Afeganistão. Ao final do encontro, o bloco divulgou uma carta com os consensos estabelecidos. Em relação aos esforços para combater a pandemia do novo coronavírus, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul foram unânimes em afirmar que vem uma clara desigualdade no acesso às vacinas e tratamentos contra a Covid-19, especialmente atingindo os países mais pobres e vulneráveis do mundo. O bloco disse o seguinte ao final do encontro: reconhecendo que a produção de vacinas da Covid-19 forneceu a maior esperança de vencer a pandemia e que a imunização extensiva contra a Covid-19 é um bem público global, lamentamos a gritante desigualdade no acesso às vacinas e diagnósticos, diz o comunicado do BRICS. Dos integrantes do bloco, o Brasil é o que registrou o maior número de mortes pela Covid-19, com mais de 587 mil óbitos, além de mais de 21 milhões de casos confirmados. A situação política no Afeganistão também mereceu destaque na cúpula do BRICS. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi o único a mencionar explicitamente o Afeganistão em seu discurso inicial. Putin enfatizou que a situação de segurança no mundo piorou e afirmou que o Afeganistão deve deixar de ser uma ameaça aos seus vizinhos e o seu território não deve ser utilizado para o narcotráfico e para o terrorismo. Ainda em relação ao Afeganistão, na declaração conjunta dos BRICS, os países enfatizaram a necessidade de abordar a situação humanitária e de defender os direitos humanos, incluindo os das mulheres, crianças e minorias. Os países do BRICS são responsáveis por 43% da população mundial e por 23% dos bens e serviços produzidos no planeta. Desde a formação do bloco, há 15 anos atrás, as exportações dos países membros para o restante do mundo aumentaram 125%. Com base nesses números, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul defenderam uma urgente reformulação da Organização Mundial do Comércio. Segundo a declaração da Cúpula da Índia, uma reforma da OMC deve considerar os interesses de todos os membros, reconhecendo que a maioria deles são países em desenvolvimento. O BRICS também defendeu que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, aumente sua capacidade de resposta frente a crises futuras. O presidente da China, Xi Jinping, afirmou em seu discurso que os países do bloco aumentaram os contatos estratégicos e a confiança política mútua, respeitaram os sistemas sociais e caminhos de desenvolvimento uns dos outros e procuraram continuamente melhorar a maneira de convivência entre os países. O presidente Xi Jinping vislumbrou um bom futuro para o BRICS. Ele disse o seguinte, abre aspas, não importando quais são as dificuldades, a cooperação do BRICS terá um desenvolvimento estável e um futuro promissor, uma vez que os 5 países pensem no mesmo objetivo e conjuguem seus esforços. Fecha aspas. Os esforços da China no enfrentamento ao coronavírus vêm desde o início da pandemia, como destaca o sociólogo e analista internacional Lejeune Mihan. Quando a pandemia foi decretada oficialmente pela Organização Mundial de Saúde, no começo do ano passado, Xi Jinping, grande dirigente da República Popular da China, deu uma declaração que era preciso estabelecer uma conversa entre os grandes e tentar formar uma governança global para atacar conjuntamente este grande problema para a humanidade. Porque a ONU não cumpre esse papel de governança.
Sem a Rússia, sem a China e sem os Estados Unidos, a ONU não tem essa capacidade. Durante seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a ampliação da pauta de comércio entre os países e elogiou a colaboração com a China no enfrentamento à pandemia. Essa parceria se tem mostrado essencial para a gestão adequada da pandemia no Brasil, tendo em vista que parcela expressiva das vacinas oferecidas à população brasileira é produzida com insumos originários da China. Para a diretora do Instituto Diplomacia para a Democracia, Amanda Arumi, o discurso de Jair Bolsonaro aponta para uma mudança de postura do presidente brasileiro em relação ao principal parceiro comercial do Brasil. Acho que é importante destacar que nesse evento há uma mudança de narrativa e de comportamento do Brasil em relação à China e ao tema das vacinas, né? Então, o Bolsonaro, em seu discurso, fortalece as relações bilaterais, né, entre Índia, Brasil, China, em relação às vacinas. Então, isso é muito importante, mas é uma divergência do que ele vem adotando politicamente em todo o seu governo. Então, todos sabem que o Bolsonaro foi explicitamente contra a vacinação, inclusive contra o comércio de vacinas com a China, dando continuidade a um discurso adotado pelo Trump, que tem tudo a ver com uma disputa hegemônica que acontece atualmente no cenário internacional. Então, na cúpula dos BRICS, o Bolsonaro teve um comportamento divergente do que ele criou no contexto doméstico e no contexto de relacionamento com o Trump. E aí a gente pode avaliar que há essa diferença por alguns motivos, né? Um seria a derrota do Trump. Então, agora está em aberto quais serão as próximas páginas da disputa internacional. O trumpismo foi substituído por uma narrativa diferente, que é a do Biden, que busca um diálogo um pouco mais multilateral, mas também há uma grande crise doméstica, né, política, que o Bolsonaro enfrenta no Brasil, principalmente pela questão da pandemia, né, dos 600 mil mortos no Brasil. Então, todo esse desgaste político tem impacto na política externa que o Brasil tem adotado agora, nesse momento, em relação aos BRICS. Após o encontro virtual de Nova Delhi, a China sediará a próxima cúpula do BRICS em 2022. E o presidente Xi Jinping já assumiu a presidência rotativa do bloco.